Olá pessoal, aqui é o Paulo Teixeira. Este vídeo aqui é o primeiro de uma série, tá? Vão ser vários vídeos que a ideia é explicar técnicas básicas para você poder criar a tua primeira campanha no GSA, tá? Só que assim, como o GSA é um programa muito complexo, tá? Você tem que ter alguns conhecimentos básicos antes de mexer nele, porque senão você acaba pegando todo o potencial do GSA e deixando ele funcionar de uma forma errada que vai acabar te prejudicando, tá? Então nessa série de vídeos eu vou explicar sobre o spinner, tá? Eu estou utilizando um spinner diferente hoje, eu estou gostando muito dele. Até sobre o spinner eu vou falar algumas outras dicas assim que foge um pouquinho até essa parte de GSA que de repente você pode utilizar aí para os teus projetos para poder deixar o teu conteúdo um pouquinho melhor, tá? Também no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do SCM, também a parte básica dele, tá? Como que você pode utilizar o SCM para criar as suas campanhas, para poder gerar um monte de artigo. E por fim, daí a gente vai ver a questão lá do GSA, algumas configurações básicas e startar a primeira campanha, tá? Então nesse primeiro vídeo aqui, eu vou mostrar o spinner que eu estou utilizando, que é um spinner 100% em português, tá? E só que eu vou iniciar falando o porquê que eu vou explicar sobre esse spinner. Na verdade assim, ó, esse spinner tá me surpreendendo bastante, tá? Porque o spinner, para quem não sabe o que é um spinner, né? O spinner é assim, você utiliza um spinner para você pegar um texto, tá? E utilizar variações daquelas palavras, tá? Utilizar sinônimos dela. Então você pegou um artigo lá de um site X, né? E você quer fazer uma divulgação sobre aquele tema. Em vez de você ter que manualmente mudar todos os sinônimos, enfim, todos os termos daquele artigo ali, para você poder ter um artigo único para fazer a divulgação, né? O spinner ele faz isso por você, tá? Só que um baita diferencial desse spinner que eu vou mostrar aqui é que você consegue fazer essa alteração como vários outros spinners de forma automática, tá? Então você coloca lá para ele, por exemplo, junto com o SCM, né? Você coloca para ele buscar artigos na internet e espinar o texto. Então ele automaticamente vai gerar todas as variações de sinônimos, vai gravar nesse teu artigo espinado, tá? E daí você vai utilizar esse artigo, as variações para fazer divulgação em GSA, por exemplo. Só que daí um diferencial desse spinner é a questão assim, ó. Se você fizer o teu artigo lá dentro do site dele, ele tem tipo uma inteligência artificial, sabe? Então, se você fizer o teu artigo manual, você consegue ter uma taxa assim de eficiência, de questão de plágio, tá? De até 100%, e isso me surpreendeu bastante. Por isso que, assim, nesses vídeos que eu vou fazer agora, da questão de GSA, a primeira coisa que eu quero mostrar é esse spinner, tá? Explicar a base do spinner, né? Porque de repente você tá vendo esse vídeo aí e nunca fez nada de Black Hat, de Link Build, nunca trabalhou com spinner, né? Então vai entender o que é spinner, o que é Spintax, e também daí vou mostrar essa situação. Porque daí se você quiser, por exemplo, criar uma PBN, ou enfim, né? Quiser criar aí alguns Web 2.0 depois, né? Eu recomendo pra caramba esse spinner, porque você vai conseguir economizar uma boa grana aí com o redator, tá? E o conteúdo vai ficar muito bom. Então pra gente começar, primeiro, vou te mostrar como que funciona esse spinner na real, tá? Então a gente vai entrar no painel dele agora e a gente primeiro vai fazer essa alteração nesse artigo. Então eu vou pegar um artigo qualquer que eu tenho aqui, um pedaço dele, para o vídeo não ficar muito longo, né? Não ficar cansativo. E eu vou mostrar como que você faz essa alteração primeiro manual, tá? Na verdade não é manual, é um processo semi-automático. Isso se você quiser pegar um artigo e utilizar ele para o teu site, seja um site principal, seja uma PBN, enfim, seja o que você for, tá? Se você utilizar dessa forma que eu vou mostrar, você pode utilizar o spinner para qualquer tipo de projeto, tá? Porque o português ali, os sinônimos que ele tem é uma variação muito grande, tá? E ele tem essa questão dessa, digamos, uma inteligência artificial ali. E daí você ainda dá uma ajuda nessa inteligência artificial para deixar o texto bem legal. Depois que a gente montar esse texto bacana para projetos manuais, tá? Aí sim eu vou mostrar a questão do spinner que você pode utilizar a API dele. E daí logo em seguida já passo para a questão de SCM e por final lá vamos pro GSA, beleza? Então antes de eu colocar o texto aqui, vou só dar uma visão geral sobre esse spinner, tá? Porque ele tem essas particularidades aqui no painel dele, tá? Algumas ferramentas. Então, quando você logar no spinner, tá? Você vai se jogar direto para essa tela aqui. É aqui que você vai fazer o teu texto se for fazer alteração manual, tá? Então você pode escolher aqui essa parte de espinado original, tá? Pode fazer algumas proteções de palavras. Eu peguei um texto já aqui, vou colar aqui só para exemplificar.
ele te dá um alertinha ali de quantos segundos, né? Geralmente é bem rápido, tá? Então se a gente coloca aquela opção ali de original, você vê que ele mantém aqui o texto igualzinho, tá? Ele não faz nenhuma alteração. Aí você aqui, né, onde tá azulzinho, né? É que você vai fazer as alterações aqui, ó. Vem ganhando e assim por diante, tá? Ó, todo, qualquer e assim por diante. Então você vai clicando nos azuizinhos para poder fazer as alterações, tá? A lista de sinônimos, como eu falei, é muito grande, tá? E o português aqui é excelente. Agora, se você quiser utilizar para ele já fazer algumas trocas para ti, cola aqui de novo o texto e deixa essa parte aqui como texto espinado sinônimos automático, que daí ele já vai trocar para todos os sinônimos utilizando a inteligência artificial dele, tá? E você faz mais algumas alterações se quiser. E olha a dica aqui, isso aqui que é bem legal, porque na verdade você não precisa ficar clicando ali de azulzinho a azulzinho para alterar. Você vai utilizar as setinhas do teclado, tá? Então para um lado para o outro para mudar as palavras, né? E depois para cima e para baixo para poder alterar os sinônimos. Que fazendo assim você tem uma agilidade muito maior, tá? Então vamos clicar aqui no espinar. De novo ele dá o alertinho lá em cima, né? Ó, então ele já pegou meu texto aqui, tá? E já fez todas as alterações que ele julga que são interessantes, tá? Aí fazendo dessa forma, é para você poder montar um conteúdo exclusivo, né? Diferente, para você poder colocar num site principal, numa PBN, num Web 2.0 extremamente bem cuidado, tá? Porque aqui você vai usar um método semi-automático, né? Você não vai utilizar esse método aqui geralmente para GSA, para RankerX ou para algum outro programa de link building que vai automatizar, né? Porque senão você tem que criar geralmente centenas, milhares de artigos, né? Utilizando Spintax, e daí aqui ficaria pouco produtivo, tá? Então aqui é para a gente montar mais manualzão mesmo, tá? Eu vou fazer as alterações aqui do texto, tá? Vou até, deixa eu já abrir aqui uma ferramentinha que eles dão aqui dica de plágio, tá? Deixa eu abrir aqui na outra aba. Daí você faz alguns testes. Esse aqui é bom. Esses dois aqui são ferramentas gratuitas, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, né? Pra gente poder... Eu já tenho copiado esse texto, né? Então se eu colocar esse meu texto aqui que eu copiei, eu tô utilizando um texto pequeno para ser rápido, tá? Então, né, ó, tem cerca de 100 palavras só, né? Senão aqui acaba que o vídeo fica muito maçante, né? Então eu vou checar o plágio desse meu texto. Ele é um artigo, né? De um dos sites que eu trabalho, ó, deu 100% de plágio, porque é um artigo que já está indexado no Google há tempos, né? E claro que deu 100% de plágio, né? Agora, eu vou fazer as alterações nele aqui, tá? Já fiz na questão do semi-automático e vou alterar mais alguns. Esse mais alguns aqui que eu vou alterar, eu vou deixar o vídeo rápido, tá? Então não vai ter áudio, para não ficar cansativo, tá? E essas alterações aqui, quando se faz ele nesse semi-automático, que vai utilizar o teclado aqui, né? Ó, você vai colocando para o lado, tá? Ele vai aparecendo, né? E vai colocando para baixo ou para cima para ir trocando. Essas alterações aqui, você deve fazer não só, se for fazer manual, claro, não só para, enfim, encher de variações ali, tá? Pensa o seguinte, esse spinner aqui que eu tô mostrando no vídeo, ele já tem uma inteligência artificial muito boa, tá? Só que daí você vai utilizar a tua inteligência para deixar o texto melhor ainda, para deixar esse texto realmente muito bom para leitura humana, tá? Porque se você fizer isso, ele vai te dar um resultado melhor na questão de pesquisa no Google, porque se a pessoa for ler, né? Se um cliente teu for ler aquele conteúdo tem sentido, né? Não é só um conteúdo por existir ali para você poder, sei lá, gerar link, gerar um conteúdo aleatório, tá? Ele acaba sendo um conteúdo mais rico, então fica um conteúdo mais interessante, por isso que se você quer fazer alguma coisa de grande qualidade, né, faz essas alterações aqui no semi-automático para deixar ele mais interessante, tá? E como demora um pouquinho, né, geralmente assim, eu tenho feito alguns textos aqui, eu vejo que eu demoro em média uns 10 minutos para poder trocar um artigo de umas 500 palavras mais ou menos, tá? Alguns vai um pouco mais rápido, alguns um pouco mais lento, tá? Depende do assunto, né? Então, para não ficar esse tempo todo aqui o vídeo ficar chatinho, então vou fazer as alterações aqui deixando a velocidade rápida, beleza? Então vamos iniciar essa alteração aqui pra gente ver se a gente consegue deixar esse nosso artigo aqui acima de 80 de plágio, né? De teste de plágio, que daí já seria excelente, tá? Na verdade eu já considero que se ele tiver 70% de conteúdo único já é muito bom, tá? Para
para um artigo, né? Mas se a gente conseguir ali 80, 90 ou 100, já ficaria fantástico, tá? E com esse... Tem vários artigos que eu já consegui 100 aqui. Então vamos lá. Pronto. Então olha só, fiz algumas alterações aqui, né? Não, como eu falei, não só jogando variações, né? Deixando o texto um pouco mais interessante, tá? Interessante, quero dizer assim, com sentido, né? Aí vamos copiar esse texto aqui, o texto espinado, tá? E vamos fazer uma checagem aqui de plágio nele. Opa, aí que eu acho que ele copiou meio tortinho o texto. Vou ajeitar aqui. Isso. Teve um detalhe ali, vocês viram que tem alguns pedaços aqui que ele vai lá e coloca um A e não combina, né? Porque de repente está no masculino, no feminino. Então, eu até já dei essa sugestão aqui pro desenvolvedor do Spinner, para ele colocar uma opção da gente deletar, né, a palavrinha. Mas daí eu faço assim, se eu quero tirar, né, quero tirar o maior aqui, por exemplo, eu venho aqui nessa caixinha aqui, dou um espaço, ó, dele some. E daí fica um espaço a mais, né? Mas não tem problema, esse espaço a mais depois a gente tira, né, no texto. Porque aqui é para fazer semi-manual mesmo, para publicar em site manualmente, né? Então beleza. Vamos testar aqui. Eu acho que vai dar pelo menos uns 80, 90%, pelo que eu alterei ele. Ó, deu 100%, olha que legal. 100% único, né? No teste de plágio, tá? Então, essa alteraçãozinha aqui, deixa eu ver, esse nosso texto aqui tem 100, né? A hora que eu tinha colado aqui dizia que tinha 100 palavras, né? 98, ó. 98 palavras, tá? Então um artigo de 500 vai ser 5 vezes o tempo que eu levei aqui, sendo que você pegando um pouquinho de prática fica bem mais rápido, tá?
Então, já estou economizando horrores com o redator, utilizando essa ferramenta aqui. A outra coisa que eu quero explicar dela aqui que é legal é essa situação aqui, ó. De repente o pessoal que pergunta, mas onde é que fica a API, né? A API é aqui, né? Em ferramentas, gerenciar a API, você vai clicar aqui. Aí ele já vai mostrar a tua API, tá? Se você já tiver gerado ela, né? Caso você não tenha gerado, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, redefinir sua chave API, que daí ele gera, tá? Se tiver em branco aqui. Que a API você vai utilizar para você trabalhar com esse spinner aqui lá no SCM, no Ranker X, no GSA, enfim, né? Só que quando você trabalha com a API, o que ele vai fazer? Ele vai criar todo esse texto, né? Com as variações de Spintax, né? Ele criaria... deixa eu colocar aqui de volta. Mesmo o outro, não tem problema. Só para ficar didático a situação. Ele criaria um Spintax. Então, em vez dele colocar, né? Ele gerar vários artigos com essas opções aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar, por exemplo, esse vem ganhando aqui. Ele criaria utilizando o Spintax, né? Que daí vem o vem ganhando, tem ganhando, vai estar tudo junto, né? Por isso que quando se usa API para algum programa automatizado, o texto não vai ficar tão bom assim, né? Porque ele fatalmente vai usar de forma aleatória as variações ali para você não ter conteúdo duplicado. Só que aqueles aleatórios às vezes tem um singular no meio, daí tem um plural, às vezes é o feminino, tá usando o masculino, né? O texto não vai ficar tão legal assim, mas fica bom, tá? Pelos meus testes mesmo de forma automática, utilizando o API, esse spinner aqui tá sendo melhor para mim. Tá? Já fiz alguns comparativos, nem vou colocar comparativo aqui, né? Porque eu já utilizei 3 spinner, né? Então eu fiz alguns testes no SCM, né? No SEO Content Machine, com os 3 e esse aqui dá, mesmo no automático, já dá de 10 a 0, tá? Então continuando a questão das ferramentas aqui, tá? Vamos lá. Então aqui essa opção de texto é o texto normal que a gente estava fazendo. Aí tem questão de frase e tem essa questão de automático aqui, tá? O automático é o seguinte, você pode fazer vários textos, né? Vários artigos teus, tá? Pegar, copiar de vários sites, zipar e depois rodar ele aqui para ele gerar esse arquivinho fora para ti, tá? Em vez de você ficar vindo aqui mudando o manual como eu fiz, né? Você pode jogar ele para rodar no automático. Tá? Ele não vai ficar tão perfeito porque você não vai ter essa situação semiautomática de mudar um a um ali, né, se quiser, tá? Mas ele vai gerar todos os teus artigos avulso. Isso é o seguinte, assim, de repente você tem uma PBN lá, né, e você precisa programar 10 artigos, mas você não tem a preocupação de ficar deixando 100% único o teu texto, né? Aí você pode utilizar dessa forma aqui, zipando e jogando ele aqui, porque ele vai utilizar a inteligência artificial do Spinner para poder deixar esse texto um pouco melhor. Tá? Então ele não vai ficar 100%, digamos assim, mas vai ficar bom. Então vou rodar um teste aqui nesse daqui, só para ficar didática essa explicação e você entender melhor, tá? Vamos lá. Então eu peguei aquele mesmo artigo, só até para a gente ver a diferença aqui, tá? Já está zipado ele, né? Então eu criei num arquivo txt e zipei, tá? Vamos achar ele aqui. Aqui meu arquivo. Então seleciona ele, tá? E aqui você vai selecionar se você quer que ele seja um texto espinado, né? Já pronto, tá? Um texto desse jeito aqui, já pronto para uso, igual a gente colocou, tá? Ou se você quer que ele gere para você com as Spintax dentro. Eu vou gerar as duas situações aqui, até para quem não entende muito o que é Spintax, ficar a diferença, tá? Vamos gerar primeiro aqui com o texto já pronto, né? Beleza, tá aqui ele. Vamos abrir, jogar aqui na tela, deixa eu dar umas quebradas de linha aqui, só para ficar mais visível aqui no vídeo. Beleza, esse daqui é o prontinho. Depois a gente faz um teste de plágio ali, né? Só para ver o que ele vai dar de diferença pra gente. E agora eu vou utilizar o mesmo, né? Para poder gerar, trabalhando já com as Spintax, tá? Ó. Aí esse aqui eu não vou quebrar a linha, né? Porque só quero colocar um do lado do outro aqui para explicar essa questão de Spintax. Ó. Então tá vendo aqui que a gente tem o texto pronto, né?
já redondinho, tá? Aqui ele tem o texto com as variações de Spintax, tá? Então, quando a gente utiliza a API, quando ele vai gerar lá os artigos e salvar, ele sempre vai fazer assim, né? Ele trabalha com essas Spintax aqui, tá? Abre, aí tem as variações, né? Com o pipe aqui, né? A barrinha e fecha. E assim para todas as variações, tá? Aqui o vir, veicular, traseira, etc, etc, etc. Tá? Então se a gente salvar em massa, já deixar ele pronto assim, ele fica com uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Mas no caso, claro, né? Se você for fazer posts manuais, né? Não vai utilizar em programa GSA, RankerX, sei lá qual outro, aí você vai jogar assim que você vai ter muito conteúdo duplicado. Tá? Acho que deu para entender o que é Spintax, né? Agora deixa eu fazer um teste de plágio ali rapidinho, só pra gente ver o que vai dar esse texto aqui. Ele sim a gente ter colocado a mão, né? Vou fazer um novo teste aqui. Vou pegar essa linhazinha aqui só pra ele entender direitinho. É bom daí você mesmo fazer o teste, tá? Eu tô mostrando aqui para ficar bem didático o negócio, mas é bom você mesmo pegar um artigo teu. Pega um artigo pequeno de 100 palavras só para testar. Olha que legal, deu 100% único mesmo assim, né? Mesmo não alterando. Só que daí a diferença que vai dar, né? É que o sentido, né? O sentido desse texto aqui, ele fica um pouquinho inferior do que se a gente mexer na mão, tá? Porque se a gente mexer na mão, ele fica um texto, digamos assim, perfeito. Até aqui, por exemplo, tá vendo o Cinemark e o Oi, né? Você pode colocar as palavras protegidas, tá? Aqui no Spinner, né? Você pode definir aqui quando você for gerar aqui, ó, no texto, né? Você protege as palavras aqui, tá? Agora quando você gera em massa aqui, você não consegue fazer proteção de palavras, tá? Por isso que, né, para texto manual é melhor fazer ele por ali, né? Então aqui o ele mudou para como, né? Enfim, esse texto aqui ele acaba não ficando assim tão racional, digamos, pro ser humano, tá? Mas fica excelente. Mas voltando à questão, não sejam ratos de biblioteca, né? Então, eu estou mostrando aqui no vídeo, utilizem o Spinner, façam os testes de vocês, para você poder entender bem direitinho essa parte de como que você pode gerar os seus artigos manuais, tá? Já deixei boas explicações aqui para não ter dúvida, né? E o suporte deles é excelente, tá? Se tiver alguma dúvida, pode contactar o pessoal lá que eles vão dar uma força para você com relação a alguma dúvida. Joia? Então esse Spinner eu consegui uma situação especial, tá? Quem assinar esse Spinner aqui pelo link do vídeo que está na descrição, você tem direito a uma assinatura com 7 dias grátis, tá? Esses 7 dias justamente para você fazer esses testes que eu mostrei aqui e comparar, ver se realmente esse Spinner aqui ele é igual ao que você utiliza, se ele é melhor, enfim, você tirar as suas próprias conclusões, tá? Para você poder montar o teu texto manual ou trabalhar utilizando a API. Beleza? Caso tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar a tua curtida, tá? E se pintar alguma dúvida aí, deixa o teu comentário. Um abraço.